Bom, inicialmente vimos a aplicação de Newton e a aplicação da abscissão. Agora, nós vamos verificar como seria a execução com o método da secante. Então, por exemplo, temos a nossa função f de x, que é igual a x ao cubo menos 10, no intervalo de 2, 3, para o epsilon menor do que 0,006. Então, inicialmente, temos que considerar o seguinte. Então tá, considere, então, que o nosso x a menos 1 é igual a 3 e o nosso x0 é igual a 2, com base nos nossos intervalos. Bom, então, note que com a nossa fórmula temos o nosso x nos nossos índices, sendo aqui n mais 1, é igual a o nosso x n menos 1 multiplicado por f de xn menos xn multiplicado por f de x n menos 1, isso tudo sobre f de xn menos f de xn menos 1. Bom, determinando então o nosso x1, x menos 1 inicial valendo 3 e nosso x0 inicial valendo 2, com a nossa respectiva fórmula, agora nós vamos realizar as interações. A primeira interação, que é o nosso x1, temos o seguinte então, substituindo os nossos valores. Então vamos repetir novamente aqui, x menos 1, f de x0, quando x for x1, menos x0, multiplicado pelo nosso f de x menos 1. Isso, então, sobre o nosso f de x0 menos f de x a menos 1. Tudo bem? Bom, com isso, substituindo nossos valores, nós temos 3 multiplicado por menos 2, aplicando na função o nosso xn, que no caso é o x0, menos 2, menos o nosso x0, sendo o nosso domínio anterior, com a nossa imagem, o 17. Bom, com isso nós temos então embaixo o nosso f de x0, valendo menos 2, o mesmo domínio de cima, menos 17. Bom, com isso, nós chegamos então em menos 6 menos 34 sobre menos 19. Ou seja, chegamos então em 2,1053. Agora, com base nesse valor, nós procederemos às próximas iterações. Então, para o nosso x2, teremos então o nosso x0 multiplicado pelo nosso f de x1 menos x1 multiplicado pelo nosso f de x0. Isso sobre o nosso f de x1 menos f de x0. Bom, substituindo os valores, o que nós temos? Então, inicialmente nós temos 2, multiplicado
pelo nosso resultado da função anterior, 0,6688 menos 2,1053, nosso valor anterior, multiplicado pelo nosso menos 2. Isso, então, sobre menos 6688 mais 2. Bom, com os valores substituídos, nós chegamos, então, em menos 1,3376 mais 4,2106. Dividido, então, por 1,3312. Então, observa-se que o método é bastante simples. Nós definimos, então, a sua fórmula inicial. Com base nessa fórmula, o nosso intervalo definido com o nosso x-1 e x0, nós, então, incrementamos o nosso xi para cada iteração. Então, ao fim desse x2, nós podemos chegar em 2,1582. Tudo bem? Agora, com base nesses resultados, partimos para o nosso x3. Então, quem que é o nosso x3? Bom, x3, vamos lá repetir os mesmos passos, com agora a nossa próxima iteração. Observa-se o incremento de um para o outro. Então, x1 é multiplicado por f de x2, anteriormente x1, isso menos o nosso x2, que é multiplicado por f de x1, antigamente x0, isso sobre o nosso f de x2, menos f de x1. Bom, substituindo os valores, assim como anteriormente, temos então o nosso valor do anterior, 2,1053, multiplicado então por 0,0525 menos 2,1582 multiplicado por menos 0,6688. Bom, isso tudo sobre 0,0525 mais 0,6688. Bom, fazendo os cálculos rapidamente, temos então 0,1105 mais 1,4434. Então, isso tudo sobre 0,7213. Ou seja, 2,1543. Bom, vamos agora verificar o epsilon. Uma dica é sempre, a cada iteração, com base nos nossos resultados, nós já calcularmos o erro, para já verificar se a gente está perto, está longe. No caso aqui, a gente já sabe que vai ser 3 iterações, então já vamos direto para o erro. Mas aconselha-se a cada iteração nós verificarmos qual que é o erro, porque às vezes a gente, com apenas uma iteração, nós chegamos no valor esperado. Então, por exemplo, com o nosso epsilon igual a 2, 15, 8b, 8, 2, menos 2,
2.1543, ou seja, os nossos dois últimos resultados aqui. Isso é igual a 0.0039. Uma boa aproximação para 0.006. Então, observa-se que nós utilizamos 3 iterações. Definimos, então, uma solução inicial com base no nosso intervalo. Então, com base no nosso erro, nós iteramos um método e chegamos a uma boa aproximação, sendo o epsilon igual a os nossos dois últimos, sendo 2.1582 menos 2.1543, e chegamos no resultado.